O plano de governo de vocês tem como base o livro amarelo, né, Renato? Eu tava vendo ali no TSE, vocês colocaram até um resumo ali do livro amarelo como o plano de governo. E eu não sei se eu entendi bem, nesse plano ele tem uma proposta de retirar alguns pisos. Piso da educação, piso da saúde. É isso mesmo? Não. O piso não... Não, fala isso. É que a gente fala sobre desindexação. Né? Desvinculação. E desvinculação do que hoje tem a receita, que é obrigatória para a educação e para a saúde. Que me parece uma coisa muito lógica, né? Se você não desindexar, se você não desvincular, basicamente como é que você resolve a economia de um país que está fadado aí a Não, e até a eficiência do gasto, porque, ó... O que a gente coloca no livro amarelo não é que vai deixar de ter piso, que o piso vai ser corrigido pela inflação. Hoje, quanto mais você arrecada, mais você é obrigado a gastar. Não existe modelo, nem de saúde, nem de educação no mundo, que funcione com essa lógica. Porque, primeiro, eu posso ter um aumento de arrecadação, né, num ano, que vai me permitir criar mais, que vai me obrigar a gastar mais com saúde e educação e muitas vezes criar gastos recorrentes. Se minha arrecadação diminui no ano seguinte, eu criei um gasto obrigatório com uma receita que não é recorrente. Não dá pra você reduzir, não dá pra você acompanhar. Depois não dá pra você fazer a gestão. Volta. E tem outro ponto, né? Acabou o bônus demográfico. Cada vez mais a gente vai ter pessoas mais velhas, cada vez mais a gente vai precisar gastar mais com saúde. Só que se o gasto da educação tá vinculado à receita corrente líquida, eu vou ser obrigado a gastar mais com menos alunos, e enquanto a saúde vai precisar de mais recursos. Então, assim, você precisa ter a flexibilidade para fazer a gestão desses recursos, né? Não significa gastar menos. Um exemplo que eu costumo dar é a assistência social. Não existe nenhuma obrigação de se gastar com assistência social dentro da nossa Constituição vinculada à receita. Foi o gasto que mais aumentou. Então, assim, não ter piso, não ter vinculação, não significa ter menos investimento ou ter corte. Significa ter flexibilidade para você manejar. Então, se for prioridade do país, eu tenho investimento em segurança pública, que eu acho que é agora, né, o momento, né, vai ter mais investimento em segurança. Se tiver um momento de mais investimento em educação, saúde, defesa. O executivo existe para manejar o orçamento. Não faz sentido eu submeter o executivo a uma vinculação de receita na Constituição. E o nosso modelo é ainda pior agora, porque a gente tem o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, resumidamente, é o seguinte. O governo ele pode gastar 70% do aumento de receita do ano anterior, mais inflação, sendo que no mínimo ele gasta inflação mais 0,6 e no máximo inflação mais 2,5%. Só que os gastos obrigatórios aumentam 6%, né, ao ano. Então, eu não consigo ficar dentro do arcabouço porque eu digo o seguinte, quanto mais eu arrecadar, mais eu posso gastar dentro de um limite. Mas eu gasto mais obrigatoriamente acima desse limite por causa das obrigações. Então, assim, é um modelo esquizofrênico, porque eu falo, olha, eu vou fechar as contas como? Arrecadando mais. Só que se eu arrecado mais, eu sou obrigado a gastar mais. E teve vários estados, e São Paulo é um caso desses, que colocou a obrigação, por exemplo, de gasto em educação maior do que o 25% que já tem a União, colocou para 30%. E a maioria desses estados estão revendo. São Paulo reviu isso. Por quê? Porque precisava investir mais em saúde e menos em educação, por causa do bônus demográfico. Municípios do Rio Grande do Sul, onde você tem um envelhecimento mais acelerado da população. Eles são obrigados a gastar mais com educação quando você tem uma população de estudantes menor. E aí? Eles vão ficar fazendo o quê? Tem lá, eles estão lá comprando um computador novo, ficam girando dinheiro. Esse é outro problema. Essa vinculação não é só para a União, é para os estados e municípios. Então, se eu tenho um município que 80% da população é idosa, ele tem que gastar a mesma coisa com educação do outro que 80% da população é jovem. É jovem, não faz sentido ali, vai ter um gasto. É uma irracionalidade do ponto de vista do uso do dinheiro. E na verdade o legislador fez isso porque queria parecer que ele gosta muito do povo. Eu gosto muito do povo, gosto muito de gente. Olha, educação e saúde são sagrados. Então ele adota uma estratégia orçamentária que nenhum país no mundo, de diversos modelos políticos e econômicos, não adotam. Então não faz sentido. Você acha que dá pra governar sem acabar com esse arcabouço fiscal? Vai ter que acabar com esse arcabouço fiscal. A gente vai ter que criar uma nova âncora fiscal no nosso governo. É uma coisa que a gente está discutindo muito. Qual é o modelo de âncora fiscal para que a gente possa gerar superávit e aumentar espaço para investimento? Porque o grande problema nosso é gasta muito mal. Então a curva, a trajetória da dívida, da relação dívida-PIB, ela está estourando. Os juros ficam altos. Isso também está gerando agora ao mesmo tempo que os juros altos, pressão inflacionária. A economia está indo pro buraco. E se a gente não rever isso e não aumentar a capacidade de investir com os juros mais baixos, nós estamos ferrados. Para remover o arcabouço fiscal depende dos deputados. Sim. Só o presidente não consegue fazer isso. Não. É lei complementar. E aí é possível você governar assim com uma base tão pequena de deputados eleitos? Não, porque você vai ter que construir uma base igual todos os outros, uma base múltipla com vários partidos. Eu vou ter que, ganhando eleição, me adequar. Eu venho falando isso muito em entrevistas. A população brasileira, infelizmente, vai eleger de 200 a 300, a 400 pelo menos, bandidos. Porque essa é a eleição mais corrupta do legislativo da história que a gente vai ter. A eleição com mais dinheiro do orçamento secreto, a eleição que nunca viu tanta cooptação e compra de voto. Essa vai ser a eleição mais suja de todas. A última eleição para prefeito já foi a eleição municipal mais suja da história. Essa aqui vai ser a eleição de deputado de longe a mais suja da história. Então, esses bandidos estarão lá. E agora, se as pessoas elegeram o bandido e eu ganhei a eleição, quer dizer que ela votou, ao mesmo tempo votou em mim, e em grande medida ela votou também num bandido pro Congresso. Ou eu
dou um golpe de Estado, coisa que eu não vou fazer, não sou um ditador, ou eu vou ter que me compor com essas pessoas. Então eu já estou avisando pra todo mundo, pra não ficar com aquelas ilusões, como houve no começo do governo Bolsonaro. O capitão vai governar... Não dá. Eu vou ter que ter uma estratégia de gestão, tornar ela muito transparente, não colocar bandido no governo, mas vou ter que fazer uma composição pra passar essa agenda. Mas é bandido que tá disposto a negociar, né? E pra você montar, por exemplo, seus ministérios ali, todas as outras organizações, você vai ter que começar, se você quer fazer realmente alguma coisa rodar, esses primeiros acordos com essas pessoas que estão lá. E às vezes não são eleitos, tá? E eu acho que tem 2 pontos, tá? Uma coisa, o Centrão, ele deve ser usado. Ele não deve usar o governo, que foi o que aconteceu no governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro abriu mão de toda a agenda fiscal, de toda a agenda de combate à corrupção, porque ele entregou pro Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira é o ministro-chefe da Casa Civil. Assim, se tem um ministério que nós garantimos que não será de ninguém do Centrão, é o Ministério da Casa Civil. E o atual governo, ele usa ou ele é usado pelo Centrão? Eu acho que o atual governo, eu vou te falar uma experiência pessoal, né? Quando o Lula ganhou, eu tava com muito medo de ter muita dificuldade de fazer qualquer oposição, porque na minha cabeça tava Lula 1 e Lula 2, que era um cara que dominava o Congresso, né? Um cara que nadava de braçada. Lula 3 é um cara muito mais cansado, é um cara muito mais fraco politicamente, que não tem paciência de sentar com líderes partidários e que passa a maior parte do tempo viajando. Então, é muito mais fácil, é óbvio que é sempre difícil derrotar o governo, porque o governo sempre tem maioria. Mas, eu consegui derrubar a medida provisória. O Lula tem a maioria? Nunca imaginei. O Lula tem, 80%, 90% das medidas que o governo mandou, o Congresso aprovou, né? Então, o governo tem maioria, tanto que eu tô lá sendo derrotado toda semana. Mas, eu não esperava ter algumas vitórias. Então, por exemplo, eu aprovei o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. O PT votou contra, e eu consegui aprovar. E o Lula, pressionado por saber que eu tinha maioria para derrubar um eventual veto dele, sancionou, né? E é lei. Por quê? Porque o Lula já não tem mais a mesma paciência de receber deputados e porque ele nomeou articuladores muito piores do que ele tinha em Lula 1 e Lula 2. Hoje, quem cuida da articulação do governo é Gleisi Hoffmann, Zé Guimarães e Rui Costa, assim. Pessoas muito menos habilidosas do que Genuíno, Dirceu, Palocci, que ele tinha nos primeiros governos. Então, eu acho que hoje o governo Lula ainda mais pauta o Centrão do que é pautado, mas tem dificuldades. Mas o ponto que eu quero fazer diferenciação fundamental aqui é o governo Bolsonaro... Ele, para salvar a vida do Flávio, né, entregou tudo pro Centrão e deixou o Centrão pautar o governo. No nosso caso, não. Óbvio que você vai ter que ter, por exemplo, o PP, né, é um partido difícil de se governar sem o PP. Agora, tem gente decente no PP para ser indicada, porque a gente, como o Renan colocou, não vai aceitar bandido. Então, eu não me lembro se ela ainda tá, mas ela estava, a Tereza Cristina, estava no PP, né? Foi uma boa ministra da Agricultura e até onde sei uma pessoa correta, né? Uma pessoa honesta. Aí, se o PP fizer uma indicação da Tereza Cristina, ótimo, né? Ou mesmo o PL do Bolsonaro hoje. O PL tem um cara que a gente conhece há muito tempo, que é o Mendonça Filho. Hoje tá no PL, foi ministro da Educação, foi um bom ministro da Educação. Também, se o PL fizer essa indicação, agora não vou aceitar o Valdemar, né? Como indicação do governo. Não vou aceitar o Ciro Nogueira como indicação do governo. Você tem força pra não aceitar isso? Olha... falar uma coisa é o que você quer, a outra é a realidade. E a gente mexendo na política real não é assim. Não, olha, na política real dá pra fazer assim sim, né? Eu vou falar que parte significativa dos ministérios do governo Fernando Henrique, parte significativa dos ministérios, mesmo do governo Collor, do governo Temer e do governo Bolsonaro, vieram de partidos do Centrão e parte, não vou falar todas as indicações, mas boa parte veio de pessoas decentes. E também tem outro ponto. Você pode incentivar uma corrida dentro do Centrão. Por quê? Vai lá o PSD, faz uma indicação pro governo, de um cara decente. O PSD tá lá com um ministro viajando todos os estados, ajudando os deputados do PSD e inaugurando obras com o PSD. Enquanto isso, o PP tá querendo indicar bandido, eu falo, não vamos aceitar, mas enquanto isso, os deputados do PSD estão comendo sua base. E mesmo dentro dos partidos, a característica do Partido Central é que ele não é monolítico. Ele é uma confederação de líderes locais. Então você pode pegar uma facção de dentro daquele partido que não seja da banda podre e falar, você terá espaço comigo pra gente construir a nossa agenda junto. A outra facção vai ficar sem nada. Eles... Só define facção, que quando as pessoas escutam... quando as pessoas escutam facção, elas pensam em quadrilha. Cuidado, que as pessoas não vão no dicionário ver. Um grupo interno, uma linha de pensamento, uma corrente. Não pode ser tão cuidadoso assim. Tem PCC dentro dos partidos, né, que a gente sabe. Não, sim, mas quando ele fala facção, ele não tá falando disso, né? Ele tá falando de uma divisão, Então, assim, por exemplo, existe uma galera... Vamos exemplo, uma primeira diferenciação, quem pode falar até é melhor do que eu isso. Existem os políticos que se esbaldam no orçamento secreto e tem os políticos que só pegam as emendas obrigatórias deles e tocam. Cada vez menor vamos dizer, essa corrente dentro dos partidos. Então, mesmo dentro do Centrão, tem os caras que se esbaldam com a corrupção e os que não se esbaldam. Nós vamos tentar dar mais espaço para os políticos que não se esbaldam em corrupção. Os que se esbaldam em corrupção, nós temos que afastar qualquer espaço de poder no orçamento deles. Esses caras têm que ficar desnutridos. E eu venho falando em entrevistas, eu tenho que ser cuidadoso, né, nessas falas, mas a real mesmo de quem eu pouco espero e de quem está numa corrente política muito diferente da minha, eu falo o Flávio Dino, pode virar algo que nos beneficie
indiretamente. Por exemplo, ele está indo atrás das emendas do orçamento secreto, ele está pegando um monte de gente do Centrão. Ora, nesse sentido, a nossa Polícia Federal, que tem que ser muito independente, ela tem que trabalhar muito para pegar todos os caras que estão se queimando no orçamento secreto. E é isso, diminuir o poder de ação que esses deputados têm para poderem botar uma faca no pescoço do governo. Então, se investigar direitinho, como todo mundo roubou, e a real é, todo mundo no Congresso roubou emenda nos últimos anos. Que isso? Todo mundo. É uma generalização aqui. Que isso, porra? Não tô falando do meu Pra onde você mandou suas emendas aqui? Caralho, tudo pra casa do Renan. Aí, ó. Pode olhar. Tem doação do comissão. Tem doação do comissão. Então, assim, certeza. vocês entenderam o ponto. É uma generalização, claro. Como muita gente dos principais partidos... Eu não tô falando do escândalo do INSS, eu não tô falando do Banco Master, tá? Tem esses dois elementos aqui que pega muita gente. Eu tô falando só de emenda. Todo mundo ali dos grandes partidos, a banda podre se esbaldou cruzando linhas. Se a investigação andar, e teremos um PGR livre pra tocar isso, que não vai ser um engavetador, e uma Polícia Federal desencabrestada, e hoje há no próprio STF uma investigação sobre isso, que a força da lei venha a incidir sobre eles. Eles vão ficar bem mais pianinho pra botar a faca no pescoço do governo. Essa é uma tese que nós temos aqui à disposição do ponto de vista de gestão, e que outras lideranças políticas concordam também. Se for do Caiado até o Zé Dirceu, assim, eu, Caiado, o Zé Dirceu, todo mundo já falou, vai ter que enquadrar esses caras. E vai ter que enquadrar esses caras, porque é o que o Kim falou. O Centrão, em algum medida, tem que ser usado pelo governo. E não usar o governo. Então, essa é a lógica que a gente tem que ter. A gente tem que ter um projeto, tem que ter uma agenda. E nós temos que utilizá-los. E não vai ser só no acordo, na boa vontade. Em algum momento, a gente concorda aqui, até com o que você colocou, que a boa vontade vai passar. Vai ter o cara falando assim, não, eu só quero um ministério porteira fechada pra roubar. Cara, eu não quero ir lá contribuir com vocês com a lei de responsabilidade. Dane-se o seu livro amarelo. Eu quero roubar. Vai chegar mais... E a gente vai falar não. Agora, vou falar não, mas eu tenho que ter meios de ação de ir pra cima dele conforme ele vai querer me achacar. Será que você não fala sim antes de você entrar? Não. Sei lá, se você vai pro segundo turno, você e o Lula, você vai precisar formar uma base aí de apoio pra brigar com o Lula no segundo turno. Eu acho que as coisas não funcionam tão assim. E aí vai chegar o Valdemar, vai chegar o Lira, sinceramente, eu acho bem pouco importante apoio do Centrão no segundo turno. Porque no segundo turno, tempo de TV é meio a meio. Independentemente de quais partidos estão com a gente ou não estão com a gente. Sim, dá pra ganhar o povo não precisa negociar com nenhum partido. Não, no segundo turno, porque assim, a gente tem todo o tempo de televisão que a gente teria. Se a gente tiver 10 partidos, a gente vai ter o mesmo tempo de TV se a gente tiver um partido. Se você não for pro segundo turno, vai o Lula e o Flávio. Você sabe que se você apoiar um deles, você tem uma grande chance de ganhar um ministério aí pro próximo governo e talvez até fortalecer o partido. Mas não nos interessa ter um ministério. Não, então fala. Então Peraí. Na última eleição isso aconteceu. Isso aconteceu. Não, com outros políticos. A gente teve candidato se precisar, Lula, apoiou imprime um documento aqui que eu assino. Eu sou presidente do partido. Sério? Você não tem coragem de negociar com o Lula? Não vou negociar. Eu assino o documento agora. Imprime aí o documento. Isso aí, cara, agora vocês são um partido, vocês não são um movimento mais. Eu garanto 1000% pra você que a gente não vai negociar nenhum ministério. Não terá ministro do Partido Missão em nenhum governo que não seja do Missão. O Missão não tá falhando nessa hora, porque a política... O Renatão já tá arrependido de você ter falado isso, viu? O Renatão já tá com a cara puto. A política não é o ato de negociação ali. Se vocês não estão dispostos a negociar de nenhuma forma com nenhum dos outros partidos, vocês estão dispostos a fazer o quê lá? Não, a gente negocia em outras instâncias, a gente negocia no parlamento. Isso, dentro do Congresso é outra coisa. Eu aprovo projetos, eu não tenho emenda, não sou presidente da República, eu não tenho ministério e ainda assim eu consigo aprovar projetos. Uma coisa é uma bancada, porque dentro do Congresso existem instrumentos de negociação próprios, né? Porque se eu tenho uma bancada, vamos chutar uma bancada pequena de 15 deputados, esses 15 deputados têm o poder de fazer com que um projeto que seria aprovado em 15 segundos, e eu não é figura de linguagem, é literal, não é hipérbole, um projeto que demoraria 15 segundos para ser aprovado, uma bancada pode fazer com que demore 2 meses. Isso é um baita instrumento de negociação, né? E eu não preciso ter nenhum... Porque você está falando... Não aceitar o ministério não significa não negociar nada em nenhum momento e não sentar para conversar com ninguém. Significa que a gente não quer cargo em governo. A gente quer que a nossa agenda seja pautada. Ter cargo em governo até nos prejudica, porque a gente precisa se submeter à agenda e ao programa de governo que a gente não acredita. E isso nos queima com a nossa própria base, não é nem interessante. No ministério, por exemplo, você acha que você não tem condição, ou sei lá, de ajudar de uma forma, pelo menos uma parte de alguns fazer um bom trabalho na pasta, né? O Kim tá na educação aqui, o Kim melhorou a educação. Imaginando que o interesse maior tem que ser o Brasil. Mas o problema... você não consegue chegar com todo mundo, você pode chegar sozinho e ainda assim ajudar. Vocês falaram de pessoas boas de outros partidos que podem colaborar. Isso, mas essas pessoas dos outros partidos estariam submetidas à nossa agenda, ao nosso programa de governo, né? O ministro da Educação vai inaugurar quadra, vai inaugurar universidade, mas que nós escolhemos fazer.
que a gente decidiu que era importante. Agora, se eu for um ministro de um outro governo, eu seria obrigado a seguir o programa do presidente da República. Um ministro da Economia, por exemplo, você pode mudar o destino de muita gente, porque ele vai falar, eu quero isso, mas o caminho para chegar no objetivo final pode ser seu. Eu posso falar uma coisa? Assim, eu não acredito mais nesses remendos como são feitos hoje em dia, que é um remendo de composição num projeto que não é um todo coerente. Eu não vou conseguir, apenas num governo meu, ter um bom ministro da Fazenda, mas aí eu vou pegar as outras áreas como planejamento, trabalho, infraestrutura, e isso não está coordenado com a política que a gente vai montar do ponto de vista econômico. Eu ir para um governo, vou colaborar na parte de educação, mas o nosso projeto, a nossa área de educação só vai funcionar se ela estiver ligada à área de infraestrutura, à área de ciência e tecnologia, e inclusive à área de segurança pública. Em último instante, até com a área de infraestrutura para desfavelização urbana. Essas coisas estão completamente amarradas. A gente iria num governo, é como se você vai fazer uma festa, alguém tá fazendo uma feijoada horrorosa e eu levo um baita de um ingrediente para colocar na feijoada. Tô dizendo trazendo uma linguiça, ia ser ruim, um exemplo aqui. Mas, sei lá, eu vou trazer... Você tá lá com o pai, eu entro com a linguiça. Você traz um ingrediente bom pra colocar numa feijoada ruim. Não adianta nada você jogar um ingrediente bom lá. Então não adianta nada eu colocar um governo em que o todo não é coerente. O problema é a formação de um governo que ele não faz sentido, a sua política setorial, ela será apenas uma política setorial de baixo impacto. E aí, como projeto político, a gente estaria submetendo o que nós estamos construindo hoje, que tem um mérito gigantesco, que é uma terceira corrente de pensamento majoritária no Brasil. E eu acho que eu vou pro segundo turno. Mas independente de qualquer coisa, eu vou pro segundo turno com a nossa visão de mundo sendo uma das 3 visões de mundo mais poderosas do debate público brasileiro. E existe o petismo e a boa parte do movimento de esquerda que fica abaixo dele, ou lateralmente a ele. Tem o bolsonarismo que é oco em termos de pensamento, mas tem um culto à personalidade do Jair. E uma espécie de sistema de valores que as pessoas acoplam ali. E tem a gente. E eu não vou pegar isso e vou submeter a um outro sistema de valores. Do Lula nunca vou compor o governo com o PT. Mas e com o Bolsonaro? Vou montar um governo de direita de união nacional. Primeiro que o governo do Flávio nunca vai acontecer. E segundo que, de maneira bem clara, eu estaria submetendo as nossas ideias a uma execução horrorosa tocada por um governo horroroso que não tem a menor ideia do que vai estar fazendo.